Irmãos, vamos ler a palavra, nós vamos ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, está lendo aqui na versão NVI, cumprimento também os irmãos que estão nos ouvindo pela Rádio Melodia FM, também nos assistindo nessa manhã, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Lucas capítulo 4, verso 1 ao 13, diz assim a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra transforme-se em pão. Obrigado, varão de Deus. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto, e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-no na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo a última parte do versículo de número 13, que diz: o diabo deixou até a ocasião oportuna. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. O diabo... Amém. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã, mais uma vez, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na tua casa, em poder prestar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, em poder agradecer ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, através de nós. Te louvar, ó Deus, pela tua grandeza, a tua bondade infinita, a tua misericórdia. Te agradecer pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela presença do Senhor nesse lugar. E onde mais, ó Deus, essa palavra estiver chegando nesse dia. Em nome de Jesus, ó Pai, peço e oro que o Senhor fale conosco através da tua poderosa palavra. E que teu Espírito Santo tenha total liberdade em nós e através de nós, para que essa mensagem seja transmitida em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Glória a Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, está relatado aqui em Lucas capítulo 4, que trata a respeito da tentação de Jesus. São versículos que trazem ensinamentos muito profundos para nós. Nós entendemos pela palavra, quando lemos toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que várias pessoas foram tentadas e Jesus, como Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem, ele também não ficou isento, ele também foi tentado ali no deserto. Quando nós olhamos para o contexto da tentação de Jesus, e é muito interessante, eu sempre gosto de citar o contexto, para nós entendermos o que, de forma melhor, né, o que está sendo falado. A tentação de Jesus, ela foi logo após pelo menos 3 eventos importantíssimos na vida de Jesus: o batismo, a declaração do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, que me agrada. E também a descida
do Espírito Santo sobre Jesus. Batismo, a declaração do Pai, de Deus, este é o meu Filho, e a descida do Espírito Santo. O evangelista João, escrevendo no primeiro capítulo, no capítulo 1, verso 32, ele vai declarar dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. João dizendo: eu vi o Espírito descer do céu e repousar sobre ele, sobre Cristo Jesus. Então ele é batizado, ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e o Espírito de Deus desce sobre ele. Quando nós olhamos esses três eventos, nós precisamos entender que o adversário das nossas almas, que é o diabo, Satanás, ele nunca vai desistir de tentar o servo de Deus. Que esse é o propósito dele. Ele já sabe que a sentença dele já foi decretada. Logo, ele quer que as pessoas que estão seguindo a Cristo, que estão diante de Deus, que elas percam o rumo, que elas percam o propósito pelo qual elas foram convocadas por Deus. E quando a gente olha para Jesus, a gente percebe claramente esses três eventos que eu acabei de citar. Jesus batizado, ouve do céu a voz do Pai dizendo que ele é o Filho amado, agora cheio do Espírito Santo, e é justo nesse momento, após esse momento, que ele vai ser levado para ser tentado lá no deserto. E meditando nessa palavra, antes de discorrer um pouco mais sobre ela, eu fiquei pensando sobre nós, sobre as nossas vidas, porque é exatamente assim que acontece conosco, exatamente assim. Aquele tempo da nossa vida, sabe, que você busca mais, que você ora mais, que você jejua mais, que você sente realmente que você está cheio ali de Deus, né? Está ali voando, né? Como dizem os meninos aí, os adolescentes, está voando. É justamente nesse momento que nós precisamos realmente vigiar e tomar muito cuidado. Porque é nesse momento que o diabo, muitas das vezes, ele aparece com muitas propostas, com muitas ciladas, com muitos dardos inflamados dele, lançando na mente, para trazer talvez perturbação, para que eu e você, né, nos desviemos do propósito e até percamos aquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. Mas nessa manhã, eu quero em nome de Jesus ministrar uma palavra em meu coração, ao seu coração, e mostrando para nós que nós temos armas poderosas de Deus para vencer o diabo. Nós temos armas poderosas de Deus para vencer o diabo. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, 4, que as armas da nossa milícia, elas não são humanas, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então, queridos, por mais que o diabo tente, por mais que ele queira nos destruir, nós sabemos que nós temos armas poderosas. E Jesus utilizou dessas armas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12, ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse versículo ele nos mostra, os irmãos conhecem o contexto, nós nos revestimos, né, ou vestimos toda a armadura de Deus, e após vestir toda essa armadura de Deus, é justamente aí que nós precisamos ficar atentos, ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, justamente depois desse preparo. E ele vai dizer no 12, que a nossa luta ela não é contra seres humanos, ela não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a nossa luta não é uns com os outros, não é contra as pessoas. A nossa luta, a nossa guerra, ela é espiritual. Ela é diretamente contra Satanás, contra o diabo, contra toda a proposta contrária dele ao evangelho, ao cristianismo, as pessoas que realmente estão dispostas a servirem Jesus. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, e embora aqui nos mostre também, né, algumas atitudes que nós precisamos tomar,
ainda não são as armas que eu quero citar, mas eu gostaria de citar esse versículo, 1 Pedro 5:8, só para nós entendermos que o diabo, ele não desiste nem um pouco, né? Por isso que eu pedi aos irmãos, para nós juntos, né, citarmos a última parte do versículo 13 que nós lemos, de Lucas capítulo 1, verso 13, porque a Bíblia nos mostra ali, que depois de toda essa tentação, e Jesus vence o diabo na palavra, o diabo, ele se ausenta por um tempo. Por um tempo. Não significava ali que tentou Jesus, saiu, agora não vai tentar mais. Não é isso. Por isso que eu pedi para repetir, e no final a gente vai falar um pouco mais, bater um pouco mais nessa questão. Nós precisamos ficar atentos, porque Pedro vai dizer assim, olha, estejam alertas e vigilantes, ou vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar ou tragar. Então ele está o tempo todo ao redor, procurando o quê? Uma oportunidade. Tudo que ele quer e tudo que ele precisa é de uma oportunidade. Mas nós podemos fechar essas brechas. Quando nós vigiamos, estamos alertas, já sabendo disso, nós precisamos ter o conhecimento disso, né, que ele não perde tempo, 24 horas por dia, procurando, esperando uma oportunidade para derrubar alguém, para destruir alguém. E quando ele acha essa brecha e ele entra, ele realmente destrói. Ele acaba com famílias inteiras. Nós temos visto por aí. Agora Tiago, no capítulo 4 da sua carta, verso 7 e o verso 8, e vou citar o 10 também, ele diz assim, portanto, submetam-se a Deus. Ó, quer resistir o diabo para ele fugir? Submeter a Deus. Tem outro jeito. Não vou me submeter a Deus, não vou obedecer e seguir os seus princípios, não vou obedecer a palavra de Deus, vou andar do jeito que eu quero, do jeito que eu tenho vontade, eu não submeto a ninguém, nem a Deus. Você não vai conseguir resistir o diabo, e ele não vai fugir. Tiago nos dá essa direção para abrir a nossa mente nessa manhã. Submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. E olha que interessante, aproxime-se de Deus, e ele aproximará de vocês. Quando nós aproximamos de Deus, e esse é o desejo de Deus, eu sempre gosto de falar isso, porque isso não parte necessariamente do homem. Deus é o maior interessado que o ser humano, uma vez que se rende a Cristo, que arrepende seus pecados, converte a Cristo, entrega realmente a vida a Cristo, o desejo de Deus é que eu e você, meu querido, a cada dia nos aproximemos dele, buscamos conhecer mais a respeito dele. E nós conhecemos a respeito de Deus através da palavra, através da Bíblia, da revelação de Deus aos homens, que é a palavra. E Tiago vai dizer, se nós aproximarmos de Deus, ele vai se aproximar de nós. Vamos aproximar de Deus, irmãos, cada vez mais, em nome de Jesus. Olha que lindo, se eu buscar a Deus, eu encontrarei. Se eu me aproximar de Deus, ele vai se aproximar de mim. Se eu me submeter à autoridade dele, ao domínio dele, à soberania dele, entender que eu não posso nada sem ele, entender quão pequeno eu sou e quão grande e maravilhoso ele é, criador de todas as coisas, com controle de toda e qualquer situação nas palmas da sua mão, ainda que o diabo se aproxime, até tente tocar em mim, na minha família, em você, na sua família, nós vamos resistir firmes na fé, e ele vai fugir em nome de Jesus. Glória a Deus. E Tiago, no versículo 10, a grande questão, humilhem-se diante do Senhor, e ele te exaltará. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, aproximando dele, entendendo quem nós somos, entendendo a grandeza de Deus, o Senhor é quem vai nos exaltar. Nem o próprio Cristo escapou da tentação do diabo, logo após ser batizado, logo após ser cheio do Espírito Santo, logo após ouvir o Pai dizer, esse é o meu filho amado, ele é levado ao deserto pelo Espírito de Deus, e ali ele é tentado pelo diabo. Agora, queridos, para vencer as tentações, nós temos algumas armas muito poderosas que foram utilizadas por Cristo,
e que nós também podemos nos utilizar, apropriar delas, a partir do momento que nós nos submetemos a Deus. Não tem como utilizar dessas armas se nós não nos submetemos a Deus, se nós não nos humilharmos diante dEle, se nós não entendermos quem realmente Ele é. Não tem como. Uma vez que nós entendemos que Deus é o nosso Pai, sabia que Deus é o seu Pai? Que Deus é o meu Pai? Sabia que nós não somos órfãos? Nós temos um Pai amoroso, zeloso, que cuida de nós e cuida em cada detalhe. Ele cuida de nós. Eu gosto do Salmo 71, verso 6, quando o salmista, ele escreve ali dizendo que desde o ventre da minha mãe, o Senhor cuida de mim. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor tem sido meu Deus, então eu te louvarei. O Senhor cuida de nós, querido. Pode ter certeza disso, ainda que enfrentemos alguns perrengues, né? Mas nós sabemos que o Senhor, enfrentamos muitos, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. A primeira arma poderosa que nós percebemos na palavra é a oração, né? Você fala assim, a oração, todo mundo, mas eu sei que a oração é uma arma poderosa. Eu já ouvi falar disso muitas vezes. Eu já li na Bíblia muitas vezes. Eu até já orei algumas vezes. Mas isso nos mostra, querido, nos fala de uma vida, de uma disciplina de oração. Uma vida regular de oração. Não é somente orar quando enfrentamos problemas difíceis. Aparece a situação difícil, aí nós agora vou orar. Não, é manter uma vida de oração, sabe? Todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, o horário que você achar melhor, mas ter uma vida de oração é extremamente importante. A oração, eu, você, nós, falando com Deus, colocando diante dele todas as nossas dificuldades, os nossos conflitos, os nossos anseios, as nossas pendências, e também louvando Ele com a nossa oração, agradecendo a Ele, principalmente demonstrando gratidão a Ele, através da nossa oração. Isso vai nos fortalecendo, vai nos dando estrutura. Quando vem a adversidade, vem a luta, o problema, nós estamos fortalecidos no Senhor, pelo poder da oração. Lucas capítulo 3, verso 21, falando de Jesus, só vou citar esse versículo, são inúmeros versículos sobre a oração. Jesus, o maior exemplo de oração que nós temos na Bíblia, mas Lucas 3, 21, quando todo o povo estava sendo batizado, por João ali, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Lucas 3, 21. Enquanto as pessoas estavam sendo batizadas ali no Rio Jordão por João, Jesus também é batizado, e o povo todo ali, imagina João, né, a alegria ali de batizar Jesus, embora ele relutou um pouco, né, dizendo que eu que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim, né, lá no capítulo 1, verso 29, ele vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entendia tudo isso, ele veio, foi o precursor de Jesus, mas Jesus aqui, ao ser batizado, Jesus ora, e a Bíblia diz que quando ele ora, o céu se abre, irmãos. Aleluia. Você tem noção do poder da oração? Muitas das vezes, talvez pela não prática da oração, ou da não disciplina de oração, dessa não uma vida contínua de oração, sabe? Nós, às vezes, esquecemos, ou talvez não valorizamos esta arma tão poderosa que Jesus usou o tempo todo, e que está à nossa disposição, queridos. Nós podemos orar, nós podemos falar com o Pai. Por que nós podemos falar com o Pai? Porque nós temos livre acesso a Ele. Esse acesso foi nos dado através de Cristo. Nós não tínhamos esse acesso, essa liberdade, pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus. Mas o Senhor Deus, na sua infinita bondade, no seu amor, enviou Jesus, que perdoou os nossos pecados, nos salvou, não é? E agora está nos oferecendo, ou fornecendo esta arma poderosa, dizendo, olha, se vocês clamarem a mim, eu vou responder. Se vocês chegarem a mim
eu vou chegar até vocês. Se vocês orarem, clamarem, sem esmorecer, bater na porta, bater, e isso é em oração, ela vai se abrir, irmãos. Nós precisamos usar realmente a nossa fé, crer no poder da oração, sabe? E entender também que nem todas as orações vão ser respondidas do jeito que nós queremos, ou segundo a nossa vontade. Pregando aqui sobre o Getsemane, algumas semanas atrás, eu falei aqui no templo, que a nossa oração, e difícil, precisa sempre ser dizendo: Senhor, que a sua vontade seja feita, porque a vontade do Senhor realmente ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Ele sabe exatamente o que fazer. Então a primeira arma, a oração. Ore, irmãos. Pastor César, ore mais. Irmãos, oremos mais. Queridos, ninguém, nenhuma força do mal, nenhuma força do diabo, nenhum ser humano que se levante, inspirado pelo diabo, tem poder contra um povo, contra uma igreja, contra um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança que ora, que tem o hábito da oração, que dedica o seu tempo na oração, que investe o seu tempo na oração, que entende que oração é o caminho, entende que oração é o meio para se achegar a Deus, para tocar o coração de Deus, e que através da oração verdadeira, com fé, ela faz o céu se abrir a seu favor, irmão, a nosso favor. O céu realmente se abre em nosso favor. Outra arma poderosa, o poder do Espírito Santo, queridos. O que nos dá discernimento, direção, entendimento, sabedoria, estratégias, que nos consola, que intercede por nós, que nos ajuda das nossas fraquezas, que está conosco o tempo todo, porque foi enviado por Cristo, o Espírito Santo. Por isso que eu pelo menos sempre bato nessa tecla, e é para mim principalmente, para mim. Eu sempre prego para mim primeiro, lógico. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos ver, olhar a vida de uma perspectiva diferente. A pessoa, quando ela está vazia, não tem essa vida regular de oração, e vazia de Deus, tudo é problema, tudo é dificuldade, tudo é luta. Como é que está, irmão? Só prova. Não é só prova, irmãos. Não é. Como que está a sua vida, irmãos? Só luta. Não é só luta, irmãos. Como que está a sua vida, varão de Deus? Varão de Deus. Ah, irmão, está difícil. Não é tudo difícil não, irmãos. As bênçãos, as vitórias que nós alcançamos mediante a Cristo são muito maiores. É muito mais bênção. Eu posso te afirmar isso. É muito mais bênção. Se eu pedir para levantar a mão aqui no templo hoje, né? Quem foi abençoado esse ano, pelo menos 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, talvez você não vai conseguir enumerar todas as bênçãos que você recebeu até hoje. São muitas bênçãos, e muitas delas nós às vezes esquecemos, ou nem levamos em consideração. O fato de nós estarmos aqui nessa manhã, queridos, já é uma grande bênção, é uma grande vitória. Nós temos essa liberdade de poder cantar louvores ao Senhor, tocar um instrumento, poder ouvir a palavra de Deus, poder sair daqui alimentados pela palavra de Deus, entendendo que nós podemos ser tentados lá fora. Que o diabo ele pode vir com todas as suas forças, mas que nós estivermos submetendo a Deus, pastor Reinaldo? Estiver na direção de Deus, nós vamos resistir na fé. E ele não vai sair devagarinho não, ele vai bater em retirada, vai sair correndo, porque ele não vai suportar. Isso através da oração. Agora, Lucas capítulo 1, verso 4, que nós citamos aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e aí sim, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Cheio do Espírito Santo. Mas pastor, ele foi tentado como homem. Sim, verdade. Nós somos tentados como o quê? Como homens também. Como homens. O que faz em nós, irmãos, a diferença, como fez em Jesus, é primeiro a convicção do propósito dele. Propósito. E a ideia principal do diabo era justamente tirar Jesus do foco, do propósito. Convicção desse chamado, desse propósito de Deus em nossa vida. E entender que cheios do Espírito Santo, com uma vida de oração, nós podemos vencer o diabo. Mas, não mais importante talvez, mas o que eu quero destacar aqui nessa ministração, nesta manhã, dentro desse texto,
é o poder da palavra, irmãos. É a palavra de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão da palavra de Deus. Jesus vence o diabo aqui, na palavra, o tempo todo na palavra, se utilizando da palavra. Efésios capítulo 6, verso 16 e 17. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. É a única arma de ataque mencionada aqui em Efésios, no capítulo 6, de ataque. A espada do Espírito, a palavra. É a única maneira, após submeter a Deus, cheio do Espírito Santo, em oração. Agora nós vamos partir para cima, irmãos. Partir para cima. Sabe quando Jesus falou para Pedro, lá em Mateus 16, que ele ia estabelecer a igreja dele, que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela? Sabe qual a ideia que se dá ali? Não é da porta do inferno poderosa, a igreja retrocedendo, a igreja morrendo de medo, ao diabo, no inferno. Que é isso, irmão? Esquece isso. Ele já está derrotado. Está decretado a sentença dele. A ideia que se dá ali, queridos, é da igreja. Eu e você, sabe? Mas entenda, submetendo a Deus, uma vida de oração, cheio do Espírito Santo de Deus, vivendo o cristianismo verdadeiro. E aí, irmãos, é partir para cima dele. Ele que tem que ele que tem que correr. É partir para cima. Se preciso for, meter os pés espirituais na porta do inferno, arrebentar com tudo, salvar algumas pessoas, retirar das garras do diabo. É a igreja poderosa, queridos, que nunca, jamais será vencida, porque ela é colocada aqui pelo próprio Cristo. E até a volta de Jesus, nós vamos estar aí, enquanto Ele nos permitir, vencendo, dia após dia, para a glória de Deus. Essa arma poderosa que Jesus usou, que também está à nossa disposição, que é a palavra. Veja bem, quando no primeiro versículo, na primeira tentação, o diabo vai dizer para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. Jesus jejuando 40 dias, 40 noites sem comer nada. O evangelista Marcos, capítulo 1, verso 13, se não me falha a memória, ele vai dizer que Jesus estava no deserto, no meio das feras, num lugar perigoso, sem comer, 40 dias e 40 noites. O diabo fala assim: é agora que eu vou pegar ele. Entenda que a primeira expressão que o diabo usa é se tu és o filho, tentando de alguma forma, até utilizando da palavra, de forma errada, para trazer talvez confusão, como ele fez lá no Éden também. Ele tenta colocar em dúvida a filiação de Jesus. Se é o filho, tu é o filho mesmo. Se tu é o filho, tu tem poder. Se tu tem poder, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome, e às vezes nós somos tentados também nas coisas mais básicas da nossa vida, nas coisas mais simples da nossa vida. Olha, comer é uma coisa básica, todo mundo tem que comer, não tem? Todo mundo tem que vestir, não tem? Todo mundo precisa dormir, ter uma caminha, uma esteira, alguma coisa. São coisas básicas da nossa vida. E o diabo olha para Jesus e fala: se você é o Filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. E aí, queridos, o grande segredo de conhecer a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, qual a resposta que Jesus dá para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Da boca de Deus. Jesus está ali mencionando, se referindo a Deuteronômio capítulo 8, verso 13, que diz o seguinte: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus sustentou o povo no deserto.
durante 40 anos. E o povo murmurava, murmurava e murmurava. E Deus sustentou o povo. E a palavra de Deus nos mostra aqui em Deuteronômio que, escrito aqui por Moisés, que nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. É exatamente isso que Jesus vai dizer para o diabo. Ei, diabo, estou preocupado com pão agora não. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você consegue compreender, e temos mais 2 versículos para citar em relação a isso, a importância, irmãos, da palavra de Deus? Oração, Espírito Santo, palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus, procurar ler a Bíblia todos os dias, entende? Para que no momento necessário, o Espírito Santo traga à minha memória, traga à sua memória o versículo ou o texto que for necessário a ser citado. Porque a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas vidas. É ela quem nos alimenta. Você consegue imaginar um culto sem a pregação da palavra de Deus? Eu não consigo. Culto tem que ter palavra, né? Louvor, né? Abençoado, glória a Deus, sobe, eu creio, rasgando o céu, chega no trono de Deus, mas a palavra é Deus falando conosco. Deus não precisa da palavra, somos nós que precisamos, porque a palavra é dele, vem dele para nós, é ele alimentando a nossa alma, nos fortalecendo. Por isso a importância não somente de ler, mas eu sempre digo de estar no templo, estar nas reuniões, nas células, reunir em oração, compartilhar a palavra de Deus, missionar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, fazer com que ela fique mesmo impregnada na nossa vida, na nossa mente e nos nossos corações. Está escrito, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma outra situação, o diabo olha para Jesus e fala: olha, me adore, você precisa me adorar. Jesus adorar o diabo? Jamais. Mas a resposta também, ela é bíblica. Quando o diabo olha para Jesus, diz: tudo isso eu vou te dar, se prostrado você me adorar, se você se curvar diante de mim. Ele vai citar Deuteronômio capítulo 6, verso 13: tema o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, ou só a Ele adorarás, e jure somente pelo seu nome. Adore somente o Senhor, seu Deus. Eu adoro somente o Senhor Deus. Você pode dizer nessa manhã: eu adoro somente o meu Deus? Glória a Jesus. Sabia que muitas das vezes as pessoas adoram o diabo de tabela? Pastor, que isso, hein? Tem chicote aí, não, irmãos, não. É só alerta de tabela. Nós criamos os nossos ídolos, né? Aquelas coisinhas que nós não abrimos mão de jeito nenhum. E achamos que está tudo bem. E muitas das vezes são as ciladas dele. São as bandejas que ele coloca diante de nós. E a maioria das vezes lindas, maravilhosas, de boa aparência. E nós acabamos, às vezes, cedendo diante disso. Mas que nessa manhã nós tenhamos esse entendimento que a nossa vida é para adorar somente o nosso Deus. A nossa vida de adoração precisa ser para Deus. E Jesus entendia isso. Jesus conhecia a palavra. E também porque, queridos, Jesus sabia do propósito. Toda essa tentação ali que o diabo propõe a Cristo é justamente para fazer com que ele não vá até o fim, até a cruz, para que ele não seja crucificado, para que ele não cumpra o propósito. Você pensa que o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Se tu és o Filho, ele sabia. E a questão também de transformar as pedras em pães, de tudo isso eu dar para você, sabe, mexendo lá, ou tentando mexer lá com o ego, né? Aquele poder, né? Eu quero ter o poder. E Jesus podia transformar as pedras em pães, se ele quisesse. Mas se ele transforma as pedras em pães, primeiro, ele estaria obedecendo o diabo.
estaria obedecendo uma sugestão do diabo: transforma as pedras em pães. Ele estaria saindo do propósito pelo qual o Pai o enviou. Ele sabia, no fundo, como Deus, ele sabia que os anjos iriam servi-lo, de fato servir. Quando nós oramos, queridos, e eu mencionei que o céu se rasga, o céu se abre ao nosso favor, Deus é poderoso, queridos, poderoso para suprir toda e qualquer necessidade nossa, qualquer uma, desde as mais pequenas, as menores, aquelas mais comuns do dia a dia, como aquelas que você nem imagina, sabe? Você olha e fala assim: não tem jeito. Deus fala: que é isso? Para mim tem. Para Deus tem jeito. Quando nós entendemos isso e nós olhamos para Jesus dizendo: Satanás, eu não vou te adorar não. Adoração é somente para Deus. Se tem algo que Deus deseja de nós, queridos, entenda, não é porque Ele precisa. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus não precisa. Mas quando nós entendemos a grandeza do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, a bondade do nosso Deus, e a nossa vida está cheia realmente do Espírito Santo, queridos, o nosso desejo é para o Senhor. Precisa ser em adorar o Senhor, em louvar o seu nome. E quando eu digo louvar e adorar, não estou dizendo somente cantar. A gente fala assim: louvar, a gente imagina logo cantar, né? Eu vou cantar hoje. Eu vou bater palmas para Jesus hoje. Isso é bom. As palmas, inclusive, são bíblicas, né? Mas não é só isso. É a nossa vida, queridos. É o dia a dia, sabe? É segunda-feira de manhã, à tarde, à noite, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, o sábado e domingo. Não somente aqui no momento do culto, mas a nossa vida ser uma vida de louvor a Deus. Pensa, o diabo está chegando próximo a Deus e Deus falando para o diabo assim: ó, tem visto o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, desvia do mal. Olha que vida de louvor a Deus. Pensou que lindo, queridos? Tem visto o meu servo, pastor Reinaldo, está lá cuidando da netinha ali, ó. Tem visto o meu servo Vinícius? Olha que lindo, irmãos. O próprio Deus dando testemunho, dizendo: olha, tem visto ela, ele. Isso é uma vida que louva a Deus, irmãos, que glorifica a Deus, às vezes sem mencionar uma palavra sequer, entende? Calados, mas é uma vida que louva a Deus. Você passa na sua rua. Eu vi um testemunho, uma pessoa aqui da igreja, logicamente não vou citar o nome, essa pessoa conversando comigo aqui na igreja, e ele falando do trabalho. Ele prestou um trabalho em um determinado lugar durante um bom tempo, e sempre calado, na sua postura, só exercendo o trabalho. E depois os próprios colegas, inclusive a sua chefe, dizendo para ele: olha, você é diferente, porque aqui tem muitas conversas aqui no trabalho, muitas, sabe, pessoas falando mal uma das outras e tal, e de você, nós nunca ouvimos uma palavra sequer, nenhum comentário negativo a respeito de ninguém. O nome do Senhor foi louvado e glorificado lá no trabalho, através dessa pessoa com a boca fechada. Consegue entender isso? Somente ao Senhor nós devemos prestar o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor. Terceira vez que o diabo tenta Jesus novamente, Jesus vai dizer para ele: não põe à prova, não tentará o Senhor seu Deus. Versículo 1 ao 7, eu quero ler todo esse texto de Êxodo, capítulo de número 17, verso 1 ao 7. Êxodo 17, verso 1 ao 7, que diz assim: Israel estava acampado em Refidim, e o versículo vai dizer: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei a este povo, ou com este povo?
estão a ponto de me apedrejar ou apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Glória a Deus. Eu estarei lá, Moisés. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Uma pergunta. Por que desse texto? No versículo de número 8, melhor, de número 12, Jesus fala o seguinte: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Ele fala com Satanás: não coloca à prova o Senhor, o seu Deus. Assim como o povo lá no deserto colocou à prova Moisés e à prova o Senhor Deus, testando a Deus ali também. O que eu acho lindo nesse texto é que Deus fala para Moisés: você vai, Monte Horebe, e eu vou estar lá, naquela rocha. A rocha ali claramente apontando para Cristo. Como é maravilhoso saber que nós, quando firmamos nossos passos em Cristo Jesus, diante do Senhor Deus, o Senhor sempre vai nos dar um escape. E no caso da tentação, queridos, Ele está sempre apontando para a palavra, através da palavra, e através da palavra, e use a palavra, e cite a palavra, e proclame a palavra, e pregue a palavra. Quando nós buscamos em oração, somos cheios do Espírito Santo, entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, é justamente aí que nós vamos ser tentados. Isso que eu acho mais interessante, quando a gente está fraquinho lá, tá, o diabo olha e fala assim: não precisa tentar não, esse aí está de boa, essa aí está tranquila, está de boa. Quando nós buscamos, é justamente aí. E aí no versículo de número 13, já quase encerrando aqui a nossa ministração, tendo terminado todas as tentações, ele fez tudo que ele imaginava naquele momento diante de Cristo. Não sei quanto tempo durou essa tentação, a Bíblia não nos relata quantos minutos, talvez horas, nós não sabemos, ou durante todo o tempo, mas fato é que terminando toda essa tentação, o diabo deixou Jesus. Disse: não, por agora eu estou vencido, eu vou embora. E a Bíblia está dizendo que ele deixa aquele lugar, após tentar Jesus, até uma ocasião oportuna. Eu queria que nós tivéssemos um alerta com relação a isso, queridos. Um alerta. O fato de nós vencermos uma guerra, uma batalha, uma luta, seja qual for ela, e nós contamos o testemunho, louvamos ao Senhor, e temos que fazer isso mesmo, mas é justamente aí que nós precisamos vigiar. O soldado, ele se prepara durante meses, talvez anos, esperando que a qualquer momento possa acontecer uma guerra. Talvez ele nem vá a uma guerra, mas pode acontecer dele ir. Prepara durante muito tempo, muito tempo. Ele vai para a guerra, às vezes a guerra dura 1 mês, 6 meses, talvez anos, e muitos deles, muitos, ou talvez todos, voltam após essa guerra, às vezes com seu corpo machucado, ferido, talvez até faltando um membro do seu corpo, emocionalmente abalado, precisando fazer tratamento durante talvez o resto da vida, por tudo que ele viveu na guerra. Ele volta fragilizado. Entende isso? A vida de oração, queridos, a vida de jejum, a vida de busca a Deus, entenda que é justamente para queimar a nossa carne mesmo, é para matar a nossa carne. E às vezes a gente fica, e nós temos exemplos disso quando a gente vai para o monte, por exemplo. A gente fica só uma semana, irmãos, é muito pouco. Vai uma semana para o monte de madrugada, à noite, e chega lá no final de semana, no sábado, a gente está, no outro dia de manhã, a gente está quebrado. Não é assim? Está cansado, as pernas doendo, corpo querendo dormir no outro dia, cansado. Por quê?
aquilo ali é uma guerra espiritual. É uma guerra, é uma luta, é uma busca de Deus, e o diabo não quer isso. É uma guerra. E a gente volta cheio de Deus, entenda, Jesus, versículo 1, cheio do Espírito Santo. Mas humanamente, fisicamente, ele estava desgastado. Falar que Jesus estava lá firme, a Bíblia diz que ele teve fome, ele estava com fome. Eu não sei você não, mas eu, dependendo do dia, se ficar 4, 5 horas sem comer, eu fico uma fraqueza. Eu tenho que comer alguma coisa, tenho que comer e tal, né? Eu gosto de jantar todos os dias. Eu gosto de janta. O dia que eu não janto, eu fico, meu Deus, tem misericórdia. Sabe? Entendeu? Jesus estava cheio do Espírito Santo. E quando a gente está nessa vida de busca, nós estamos cheios de Deus, precisamos crer nisso. É uma guerra, uma batalha. E é justamente aí, meu irmão, justamente aí, que nós precisamos estar sóbrios, como Pedro diz, e vigilantes, sabendo que o outro, ele não desiste, ele continua buscando uma oportunidade. E Jesus, ele poderia dizer que eu sou filho de Deus mesmo. Sabe aquela pessoa que pelo fato de orar muito, de buscar muito, de jejuar muito, ela quase que quer resolver as coisas por ela mesma? É quase a quarta pessoa da Trindade, né? Eu posso resolver, não pode. Não pode. Se nós não entendermos, queridos, que é tudo Ele, por causa dEle e através dEle, nós não vamos a lugar nenhum. Nenhum. Jesus podia. Não, Satanás, não vou te dar esse gostinho não. Eu tenho um Pai, estou aqui para fazer a vontade do Pai que me enviou. Eu vou até o fim, até a cruz. Jesus sabia o propósito. Eu vou até a cruz. E não é você que vai me parar não. Amém, queridos? E nós também, nós vamos até o fim. Ele não vai nos parar, porque o Senhor está conosco. Jesus está conosco. Eu sempre digo que um com Cristo é a maioria. Pode levantar o exército que for. O salmista Davi, Salmos 27, ele vai dizer, versículo 7, se não me engano, não projeta para não passar vergonha, eu esqueci o versículo agora, mas está no Salmo 27, lê todo o Salmo que você vai achar lá. Amém? Ele vai dizer que ainda que um exército venha contra mim, ainda assim eu confiarei no Senhor. Não importa, queridos, se 1, 2, né, um diabinho, 10 diabinhos, não importa. Não importa. O importante é a nossa confiança está no Senhor. E crer que Ele está conosco. E que há um propósito específico para cada um de nós. Vamos procurar descobrir o nosso propósito? Orar, Senhor, qual o propósito do Senhor para a minha vida? Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Isso mostra confiança, né, irmãos? Confiança que nós temos no Senhor. Quando nós descobrimos o propósito, focamos nele, entendendo que foi o Senhor quem nos chamou e que Deus não se engana. Se Deus chamou você, minha irmã, e te designou para um propósito, saiba, se Deus fez isso, é porque Ele sabe que se nós submetermos realmente a Ele, nós podemos cumprir esse propósito. Nós podemos cumprir. Nós vamos conseguir ir até o fim. E quando nós cumprimos esse propósito, não é para nos exaltar. Aí eu posso transformar pedras em pães. Olha, me dá tudo isso aqui. É só uma adoraçãozinha, que isso tudo vai ser meu. Orgulho. Tudo meu. Tudo meu. Não, nada disso aqui importa. Quando eu olho para o propósito, quando eu entendo que há um Deus que me chamou, e que eu sei que tem uma coroa de glória me esperando. E que eu entendo que a minha recompensa não é nessa terra, é lá. Ainda que aqui nós não sejamos nem reconhecidos, não tenhamos recompensa aparente, nós temos a convicção que há algo muito maior e melhor que nós não conseguimos nem imaginar que Deus tem preparado para nós. Por isso, queridos, Satanás tentou de todas as formas que Jesus colocasse o Pai em prova, que Ele mesmo tentasse a Deus. Nós precisamos aprender a não tentar o Senhor nosso Deus. Não tentar o Senhor nosso Deus. Como assim, pastor? Como tentar o Senhor Deus? Se eu pular daqui lá embaixo, o Senhor vai me salvar, vai me guiar. Ele falou que vai me livrar. Deus vai me livrar. Pula para você ver. Vai se esborrachar todo. Vou andar com o meu carro aqui a 140 por hora, porque dos anjos do Senhor, né, pastor Renato? Os anjos do Senhor vai me livrar. Vai para você ver.
Primeiro está desrespeitando as leis do trânsito, né? E o Senhor não vai se agradar disso. São exemplos simples que eu estou dando, para nós entender, para você entender também, que é possível, né? Tentar a Deus em coisas simples, pequenas, mas Deus não quer este mim de você. O que Deus deseja de nós, queridos, é que nós submetamos à vontade dEle, aos planos e propósitos dEle, porque no tempo certo, como nós lemos lá em Tiago 4,7, Ele se encarrega de nos exaltar. É o Senhor quem nos exalta. E quando o Senhor nos exalta também, não é para nós acharmos que somos alguma coisa. Aí é um motivo maior ainda, para nós humilharmos diante dEle e glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, bendizer o nome dEle. Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas, emocional, no físico, relação à sua filiação, ao seu poder, a autoridade que é dada, a ordem que é dada aos anjos a respeito dele, a respeito de nós também. Ele foi tentado em tudo, mas ele não cedeu em nada, como homem. Isso nos mostra que nós também, ainda que sejamos tentados, nós podemos, queridos, vencê-lo. Nós podemos vencer essas tentações, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da nossa vida. Quero finalizar com Hebreus capítulo 4, versículo de número 14. Citei esse versículo aqui há alguns dias e quero citá-lo de novo. Olha que lindo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Jesus não tinha pecado e não pecou, mas ele foi livre da tentação? Em nenhum momento. Você acha que você vai ser livre da tentação? Tem alguém que já foi tentado pelo menos uma vezinha? Se tivesse mais 50 mãos, eu levantaria. Todos nós, queridos. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E o fato de estarmos aqui nesse dia, pode ter certeza, é porque o Senhor Jesus, Ele tem cuidado realmente de nós. Jesus podia, se Ele quisesse, meu pai já falou, acabei de ouvir que eu sou filho amado dele, então sou mais... Não é pelo fato de você e eu sermos abençoados, receber o Espírito Santo, conhecermos a palavra, que nós podemos sair por aí fazendo de tudo que a gente acha que, né? Não é assim que funciona. É tudo segundo a vontade de Deus. Queria deixar essa reflexão para nós nessa manhã. Que nós somos tentados em tudo e em todas as coisas, mas em Cristo nós podemos vencer. Sede sóbrios e vigilantes, prestem atenção, como um guarda em uma torre de vigia, que olha para todos os lados, para detectar a aproximação do inimigo, a aproximação do exército inimigo, a aproximação de um soldado inimigo, o tempo todo, vigilante. Assim precisa ser a nossa vida, irmãos, porque ele não desiste nunca, não desistiu de tentar Jesus. Olha, eu vou afastar aqui, mas só por um pouco de tempo. E muitas das vezes é assim conosco também, por um pouco de tempo. Mas todas as vezes que ele voltar, eu quero finalizar com esta frase. Todas as vezes que ele voltar para tentar a minha vida e tentar você, tentar as nossas vidas, ele encontrará o guarda de Israel, que não cochila e nem dorme, que o tempo todo está nos vigiando e nos guardando. Nós somos guardados pelo Senhor, querido. Os olhos do Senhor estão ao redor, ou estão sobre aqueles que temem ao Senhor. Que temem ao Senhor. E nós precisamos crer nisso, que o Senhor Ele nos guarda o tempo todo. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. Oração, buscar ser cheio do Espírito Santo, focar na palavra, descobrir o nosso propósito, não tirar os olhos da cruz de Cristo, prosseguir, sabendo que enquanto estivermos aqui, vamos ser tentados, mas não temos as ferramentas para enfrentar o diabo e colocar ele para correr em nome de Jesus. Submetamos, pois, a Deus então. Vamos submeter a Ele todos os dias. Vamos resistir firmes na fé. E o diabo, ele fugirá de nós. E nós
caminharemos até o dia que o Senhor quiser que nós permanecemos aqui. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Cadê o pessoal do louvor? Sumiu, foram arrebatados, não é possível? Meu Deus, eu prego essa palavra, igreja cheia, olha que não tem nenhum do louvor, mas foi arrebatado. Misericórdia. Chama o pessoal do louvor aí. Queria que você fechasse os seus olhos. Que nós fechássemos os nossos olhos. Queria que você nessa manhã pensasse naquela área da sua vida que você é mais tentado. Pense nela aí. Todos nós temos uma área da nossa vida, a gente, querendo ou não, a gente é mais tentado, mais tendencioso a ceder. Feche seus olhos, foque nela agora. Porque é justamente nessa questão que você e eu vamos precisar vigiar mais. Tem coisas que, embora a gente possa ser tentado, né, nessa área por algum momento, mas às vezes não faz tanta diferença assim. Tem coisas, por exemplo, que não me tenta a nada, mas talvez para você é pesado demais. Meu Deus, como que eu vou vencer essa situação? Não está tendo jeito, está difícil demais, está quase impossível. Pense aí. Façamos nessa manhã uma introspectiva. Olhar para dentro de nós. Olhar o que realmente está no nosso coração, no fundo da nossa alma. O que nos incomoda tanto. O que traz talvez tanto anseio, tanto medo, tanto conflito. Que luta. Parece que eu não consigo vencer essa situação, Deus. Como que eu faço? Submeta-se a Deus. Submetamos a Deus. Pastor, não estou conseguindo. Converse com o seu discipulador, com o seu pastor. Peça ajuda, busque conselho. Fale, olha, essa área está difícil demais, não está tendo jeito. Chame alguém para te ajudar, alguém de sua confiança, um homem, uma mulher de Deus, de oração, comprometido com a palavra. É o Senhor e muito digno de louvor. Submetamos a Deus. Vigiemos. Sabendo que nós estamos sendo vistos 24 horas por dia pelo adversário das nossas almas, mas sendo a convicção pela fé que os anjos do Senhor também acampam ao redor daquele que teme ao Senhor e traz livramento. Sabendo que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, que o Senhor Deus, Ele nos ajuda, nos dá direção, entendimento, sabedoria, já nos forneceu as armas necessárias para que o maligno seja vencido e para que nós possamos continuar firmes na presença do nosso Deus. Nós queremos realmente agradecer o nome do Senhor nessa manhã, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é santo, bendito. O Senhor é Deus eterno, sobre todos os céus e a terra, Pai. A tua glória enche o céu, enche a terra, Pai. A tua glória enche esse lugar nessa manhã. E nós oramos, ó Deus querido, para que o Senhor venha nos fortalecer, para que o Senhor venha realmente, ó Deus, nos encher cada dia mais com a tua presença, com o teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus amado, utilizar dessas armas tão poderosas que o Senhor deixou à nossa disposição, Pai querido, para que através do Senhor nós possamos vencer todas as tentações, todas as setas do diabo, todas as armadilhas do diabo, todas as bandejas que ele tem colocado diante de nós, para que nós possamos, ó Deus, ter uma vida que realmente glorifica e exalta o teu santo nome. Aqui está a sua igreja, Pai, nessa manhã. Estão os teus filhos, Pai, nos ouvindo pela Rádio Melodia FM. Os teus filhos nos assistindo, ó Deus amado.
pelo YouTube nessa manhã também. Nós te bendizemos, ó Deus, abençoamos cada família, cada casa, cada família aqui representada. Nós pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Oramos para que esse dia seja um dia abençoado, um dia, Pai, a qual tudo que nós fizermos venha mesmo glorificar, exaltar, venha bendizer o teu santo nome, em nome de Jesus, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas, para as nossas vidas, Deus. Nós queremos mesmo exaltar o teu santo nome. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Em teu infinito amor. Canta isso, igreja. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que também nos chama de filho, que colocou também o Espírito Santo em nós, que também nos ensinou a orar. Glória a Deus. E que nós entendemos e temos a certeza que o céu está em nosso favor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém.